Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Continuamos mostrando aqui para vocês, comentando um pouco do interior, do conteúdo da coleção maravilhosa aqui do Rick Wakeman, que é esse box aqui, incrível mesmo, The Prog Years. Tá? O Rick Wakeman apresenta The Prog Years de 73 a 77, que é considerada a fase áurea do Rick Wakeman, né? Fase mais criativa, os melhores momentos. Apesar de que eu sempre faço uma ressalvazinha de que ele tem pelo menos mais 3 álbuns que eu acho tão bons quanto dessa fase aí chamado Prog Years, né? Que são o Retorno ao Centro da Terra, de 99, que é aquelas 2 extensões que ele fez, né? Ele expandiu o álbum Viagens na Terra em 2010 e depois expandiu Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Tábua Redonda em 2020. E são 2 álbuns excelentes, excelentes mesmo, tá? Então, nós já falamos aqui dos 4 primeiros. Lembrando também que esse box contém 27 CDs de música e mais 5 DVDs de vídeo, tá? E eles vêm empacotadinhos assim aqui, tá? Nesses boxezinhos aqui individuais que vem dentro daquela caixa, né? Já falei aqui dos 4 primeiros volumes. Esse aqui é o número 4, é o White Rock. Vamos falar hoje agora aqui do volume 5, que é dedicado ao Listomania, tá? Não é em cada um desses pacotezinhos aqui, desses gatefold aqui, ó, são bem bacanas, não é exclusivamente sobre o álbum, mas sobre o momento histórico. Ou seja, ele recupera o material que ele gravou mais ou menos nessa época aqui. Isso aqui é mais ou menos 1975, 1976, tá? Ele gravou nessa época aqui. Então, aqui, o primeiro disco aqui, são 4 discos aqui dentro, tá? Aqui tem até o cartaz do filme, Listomania. Aqui tem um outro cartaz também. Ele esgotou nessa caixa tudo que ele tinha disponível de material desse período, tá? Envolvendo os 6 álbuns que ele escolheu aí. Lamento ter deixado de fora o Criminal Record, que para mim é um álbum tão bom quanto os outros melhores, como As 6 Esposas, como Viagens na Terra, como O Rei Arthur, como No Earthly Connection. Eu acho que o Criminal Record fecha aí os 5 grandes álbuns. Os outros 2 desse período, um deles é o Listomania, que eu vou falar agora aqui, e o outro é o White Rock, são álbuns mais fracos, bem mais fracos, porque são álbuns que são trilhas sonoras de filme. E quando você é um músico, você vai fazer a trilha sonora de um filme, você está limitado pelas imagens que vão ser produzidas. Você está limitado pelo diretor do filme, que encomenda determinadas sonoridades, determinadas, né, coisas que vão intensificar, digamos assim, as imagens que estão sendo apresentadas, tá? Nesse 5º volumezinho aqui, ele traz, logicamente, no primeiro disco, a trilha sonora original remasterizada. Então, o primeiro disco aqui é o Listomania, que existe, né? O LP, CD, essa coisa toda, tá aqui remasterizado e tal. Para mim, até é interessante, porque é um álbum que eu nunca fiz questão de ter, nem LP e nem CD, porque é um álbum que eu considero bem mais fraco, tá? Aqui é interessante que eu vou ter, então, agora esse álbum. No disco 2, ele traz uma gravação ao vivo, live, em Montreux, no Festival de Jazz de Montreux, em 1979. Você vai ver que ele vai cronologicamente colocando todo o material que ele tem guardado, tá? Eu tenho a dizer para vocês o seguinte, mais uma vez, outro momento que é praticamente um bootleg, tá? Então, a qualidade de som não é uma qualidade de som das melhores, ainda mais tendo sido captado em 1979, quando a tecnologia ainda era muito mais, ou praticamente era só acústica, né? Então, a captação de som era toda feita através de microfones. Aí a qualidade é discutível, tá? Mas é uma curiosidade ver mais uma vez que ele tocou basicamente aquelas músicas mais famosas dele, das 6 Esposas, do Viagem ao Centro da Terra, do Rei Arthur, tal. E também aqui ele já toca alguma coisa também do No Earthly Connection, que é um álbum que eu considero muito bom mesmo, do mesmo nível dos 3 primeiros.
Então aqui tem isso aqui. E é muito interessante também, para quem é fã do Rick Wakeman, perceber como ele não toca a mesma música duas vezes do mesmo jeito. Eu já falei isso em alguns vídeos, vou repetir aqui isso. Ele não toca, não adianta. O Rick Wakeman é de uma criatividade incontrolável, que toda vez que ele toca uma música que ele já tocou 1 milhão de vezes, com, vamos supor, Catherine Parr, de As Seis Esposas de Henrique VIII, e ele vai dar um toque diferente nela, vai dar uma acelerada diferente, ele vai acrescentar alguma melodia, vai fazer um novo arranjo de teclado, mas ele nunca toca do mesmo jeito. E essa coleção é ótima para você, mais uma vez, confirmar essa incrível, essa criatividade extraordinária do Rick Wakeman, que não permite a ele tocar exatamente como ele tocou em estúdio, que a grande maioria dos músicos, quando eles vão tocar ao vivo, eles tocam exatamente o que eles tocaram no estúdio ao vivo. Não muda muito, com raríssimas exceções. Eu vou citar aqui quem eu já citei antes, que é o Deep Purple, que é uma banda que ao vivo sempre cresceu muito. Eles sempre acrescentaram muitas coisas nas músicas dele quando tocavam ao vivo. Empolgação. E o Rick Wakeman, exatamente a mesma coisa. A empolgação dele com a plateia, com tudo, com os músicos, a interação dele com a banda, com a orquestra, com o coral, sempre fez a música dele crescer muito ao vivo. Cresce muito mesmo. E, lamentavelmente, nessa época era mais difícil ter uma boa captação de som. Tem shows dele depois de 2000, gravados ao vivo, e que realmente tem uma qualidade extraordinária. Inclusive esse último, de 2023, que eu já gravei vídeo aqui, e vou gravar mais um vídeo ainda falando um pouco mais desse álbum extraordinário que ele gravou em 2023, o Live in London, no London Palladium. Live London, at London Palladium, que é extraordinário em todos os sentidos, inclusive na qualidade de som. Experiência sonora 10. Mas nessa época, aqui em 79, a experiência sonora é relativa. Tem que ter um pouquinho de boa vontade. No terceiro disco, ele chama de Success Story, The Story of the Journey. Ele aí faz uma coletânea de pequenas gravações, de pequenas entrevistas, de momentos dele na televisão, documentários que foram feitos nessa época aqui, da história, basicamente, do Viagem ao Centro da Terra, tá? Mas ele fala de vários temas, ele fala de diversas coisas. The Story So Far Up to 1975. Quer dizer, é tudo o que vinha acontecendo na vida dele até 1975. É basicamente um documentário, né? Basicamente. E no disco 4, da mesma maneira que ele fez aqui no White Rock, que ele colocou o filme aqui no final, o disco 4 do volume 4 é o filme White Rock, aqui é o filme Listomania, tá? Então, é interessante, quem não teve a oportunidade de ver esse filme, que é um filme muito complicado, muito chato, é do Ken Russell, do diretor Ken Russell, que era um diretor muito maluco, numa época muito psicodélica, então é um filme bem mais ou menos, mais para menos, mas fica aqui como uma curiosidade de quem não teve a oportunidade de ver o filme na época. Foi exibido no Brasil, acho que um final de semana só, lá em 1975, 76, foi exibido, mas não fez sucesso nenhum. É um filme, inclusive, difícil de entender, tal, é complicado. A trilha sonora é interessante, mas também é o que eu digo para vocês. Está muito aquém dos grandes álbuns do Rick Wakeman, muito aquém mesmo. E o Ken Russell, como é um diretor de mão pesada, mão forte, ele controlou muitíssimo até as composições do Rick Wakeman. Então, ficou muito limitada a criatividade do Rick Wakeman no Listomania, tá? Mas é curioso, é interessante e, mais uma vez, é o que eu digo, ele esgota as possibilidades de falar desse álbum aqui. Tá bom, gente? Então fica aí mais esse comentário sobre o The Prog Year de 73 a 77. Até a próxima.